Bom dia, crianças! Vamos dar início à nossa aula de gramática e hoje vamos estudar sobre advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o verbo e exprime circunstâncias de lugar, tempo, modo, afirmação, entre outros. Observe a lista de alguns advérbios. Nós temos aqui advérbio de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação e de tempo. Como exemplo de advérbio de afirmação, nós temos sim, certamente. De dúvida, talvez, provavelmente e possivelmente. De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, bem e tão. De lugar, aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, longe, abaixo, acima, adiante, embaixo, dentro, fora. De modo, bem, mal, depressa, devagar, assim, apenas. E a maioria dos advérbios terminados em mente, como, por exemplo, calmamente, rapidamente e vagarosamente, são advérbios de modo. De negação, nós temos não. De tempo, ontem, hoje, amanhã, logo, depois, antes, sempre, nunca, agora, já, jamais, cedo, tarde, diariamente, mensalmente, antigamente e atualmente. Acompanhe comigo na página 272. Vai já para dentro, menino. Vai já para dentro estudar. É sempre essa lenga-lenga quando o que eu quero é brincar. Se eu me fecho lá em casa, numa tarde de calor, como eu vou ver uma abelha acatar pólen da flor? Como nós podemos notar, nós temos algumas palavras destacadas. As palavras já e lá, que são classificadas como advérbios. As palavras já são exemplos de advérbios de tempo e a palavra lá é um exemplo de advérbio de lugar. Releia. Nós temos aqui em destaque o verbo vai, que é do verbo ir, e as palavras já, agora e cedo, que são classificadas como advérbio de tempo. Se eu me fecho, temos em destaque o verbo fechar e as palavras lá e aqui, que são advérbios de lugar. Complete. As palavras já, agora e cedo modificam o verbo ir, ou seja, essas palavras indicam quando a ação verbal foi realizada. As palavras lá e aqui modificam o verbo fechar, ou seja, essas palavras indicam onde a ação verbal foi realizada. Marque a resposta adequada. As palavras já, agora e cedo acrescentam ao verbo ir a ideia de tempo, pois essas palavras indicam quando a ação verbal foi realizada. As palavras lá e aqui acrescentam ao verbo fechar a ideia de lugar. Observem que essas palavras estão especificando onde a ação verbal foi realizada. Complete com outros advérbios que aparecem no texto. Vai já para dentro, menino. A palavra dentro é um exemplo de advérbio que indica circunstância de lugar. É sempre essa lenga-lenga. A palavra sempre é um advérbio que indica circunstância de tempo. O advérbio de intensidade pode modificar, além do verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Vamos ver logo em seguida alguns exemplos. Leia as frases. O menino quer muito ver a abelha. Nós temos aqui em destaque o verbo querer e muito
que é o advérbio de intensidade. Então, esse advérbio está modificando o verbo querer, ou seja, está dando uma intensidade ao verbo. A abelha estava muito apressada. Temos aqui em destaque o adjetivo apressada. E o advérbio muito está se referindo à intensidade do adjetivo apressada. A abelha voava muito perto da flor. Nós temos aqui perto, que é um advérbio, e muito, que está se referindo à intensidade do advérbio perto. Escreva o advérbio que aparece em todas as frases. Qual é esse advérbio? É o advérbio muito. Esse advérbio é classificado como advérbio de intensidade. Observe a seta e escreva as palavras que o advérbio de intensidade pode modificar. Veja o exemplo. Nós temos quer, que é um verbo, pois está indicando uma ação. Apressada. Qual é a classe gramatical dessa palavra? Essa palavra é classificada como adjetivo, pois está especificando, ou seja, mostrando uma característica do substantivo. E perto é classificado como um advérbio de lugar. Essa foi a nossa aula de hoje sobre advérbio, crianças. Agora vocês vão responder a página 275. Bons estudos e até a próxima aula.